Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar a nossa primeira unidade do volume 3 da apostila do terceiro bimestre. Então, vocês peguem a apostila de vocês do terceiro bimestre, a apostila do volume 3, para acompanhar a aula com a prof, porque a gente vai fazer todas as correções e finalizar a unidade número 9, a nossa primeira unidade do terceiro bimestre. Vamos lá, então? Peguem o material de vocês e vamos comigo nessa viagem pela história. A prof vai compartilhar com vocês a tela. Então, olha só, galerinha. Nós temos aqui Brasil Império, primeiro reinado, certo? É essa nossa unidade de estudo, unidade 9. Brasil, primeiro reinado, certo? Ou seja, o Brasil, quando se tornou independente, e quem estava no poder? Dom Pedro I. Né? Nós falamos sobre isso, primeiro reinado brasileiro, é com Dom Pedro I. Então, nós falamos nas nossas videoaulas anteriores da emancipação política brasileira, ou seja, da independência do Brasil em 1822, né? Falamos, além da independência do Brasil, né, quando o Brasil torna-se independente, que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas, não tinha esse dinheiro para Portugal reconhecer a sua independência. O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro emprestado da Inglaterra, isso mesmo, a independência do Brasil custou um dinheirinho aí considerável. O Brasil tornou-se independente e nós começamos com uma dívida externa, né? Começamos com uma dívida com a Inglaterra. Falamos disso também. Falamos da Constituição de 1824. Constituição de 1824, lembrem-se que Dom Pedro I se tornou popular por conta da independência do Brasil. Apesar que sabemos muito bem que a esposa dele e, né, os articuladores da independência do Brasil tiveram uma participação muito importante, né? A Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, ela foi a grande articuladora do processo de independência do Brasil. E Dom Pedro, claro, como ele era, né, o príncipe regente, ficou com toda a glória do processo de independência do Brasil. E ele tornou-se muito popular. Mas quando ele começou a pensar na Constituição brasileira, lembrem-se que a prof explicou para vocês, Constituição, lei máxima do nosso país. Lá constam todos os nossos direitos e todos os nossos deveres, certo? E essa Constituição de 1824, Dom Pedro I queria que fosse como ele queria. Ou seja, lá ele estava mostrando que ele era autoritário, certo? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, chamou as pessoas de sua confiança e escreveu uma Constituição como ele queria. Então, essa Constituição ela foi o quê? Outorgada. Ela foi imposta para a população. Era uma Constituição que a igreja estava junto com eles sempre. As eleições eram censitárias, ou seja, mulheres não votavam, só tinha direito a participar das eleições, só tinha direito ao voto homens maiores de 21 anos que tivessem terras ou que tivessem poder financeiro. Mulheres não participavam, escravos não participavam, né? A economia era uma economia chamada plantation, grandes latifúndios, grandes extensões de terras, certo? Monocultura, um único tipo de produto, porque para a exportação. Falamos disso tudo nas nossas as revoltas, ou seja, existia muito descontentamento da população por tudo que estava acontecendo, certo? Lá liderados por Pernambuco, a Confederação do Equador, os estados próximos à linha do Equador, que queriam se tornar republicanos, que queriam autonomia, porque se sentiam abandonados pelo governo federal. Também conversamos sobre isso, fizemos a correção. Falamos também da Guerra da Cisplatina. Vocês lembram qual é a região da Cisplatina? Eu falei na videoaula, é o Uruguai. Então, o país Uruguai, antes de se tornar Uruguai, antes de se tornar independente em 1828, foi anexado ao território brasileiro. E o Brasil entrou num conflito
né, contra a Argentina, disputando este território. Que a Inglaterra chegou e disse, não vai ser nem seu para o Brasil, não vai ser nem seu para a Argentina, e apoiou a independência do Uruguai. Falamos disso também. Falamos da cultura e da sociedade, dos grandes latifúndios, que as pessoas viviam a maior parte onde? No campo. Certo, galera? E da religião também, as festas populares que eram ligadas à Igreja Católica. Falamos da crise, ou seja, a insatisfação popular, tudo o que estava acontecendo. Falamos da revolta do Porto, ou seja, a revolta que está acontecendo lá em Portugal, exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal, certo? O que ele vai fazer? Ele vai para Portugal e vai deixar o filho dele aqui no Brasil, que tem apenas 5 aninhos de idade. E aqui nós temos que fazer a nossa correção, certo, gente? Então, ficou para a gente fazer a correção da página 12, 13, 14 e 15 nessa videoaula. Vamos lá, então? Peguem a apostila de vocês lá na página 12, que nós vamos fazer as correções juntos. Olha lá, verdadeiro ou falso? Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Dom Pedro I, ao indicar a sua filha como herdeira do trono português, demonstrava interesse em ter influência na política portuguesa? É claro que sim. Ele estava aqui no Brasil, mas ele não queria perder a coroa lá em Portugal. Por isso que deixou a filha dele como herdeira do trono. Lembra do problema que vai acontecer entre famílias? Casos de família? Por quê? Porque o irmão dele quer assumir o trono em Portugal, certo? E aí começa uma guerra lá em Portugal. Ou seja, o Brasil é um país pobre, escravocrata, com problemas, se meteu em conflitos e ainda está gastando dinheiro com uma guerra que nem é dele. Porque é uma guerra porque Dom Pedro também quer ficar com o trono lá em Portugal. Dom Pedro I não conseguiu atender aos interesses brasileiros e dos portugueses ao mesmo tempo. Claro que é verdadeiro. Imagina, ele vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo? Claro que não. Vai dar problema em alguma coisa, né, gente? Então, ele quer fazer ao mesmo tempo, só que vai dar problema, certo? Mas ele não vai conseguir atender todos esses interesses ao mesmo, é o que ele quer fazer. Ele quer continuar aqui, ele quer a coroa lá de Portugal, mas ele não vai conseguir fazer isso. Tanto que ele vai para Portugal. Então, é verdadeiro também. A grande produção agrícola conseguiu sustentar Dom Pedro I no poder, visto que o Brasil era uma potência econômica no século XIX. Não, a potência econômica no século XIX é a Inglaterra, o país mais poderoso do mundo. Lembrem-se de quem o Brasil pediu dinheiro? Dos ingleses. O Brasil, gente, não é uma potência, porque o Brasil ele é uma colônia, certo? Recém-liberta. Era uma colônia que recém conseguiu a sua independência. Então, é pouco tempo de independência no século XIX, porque o Brasil se tornou independente no século XIX. Ele era uma colônia até o século XIX, até 1822. Em 1822, ele tornou-se independente, mas teve que pagar dívidas, tinha problemas, nem todos os estados aceitavam, era um país pobre, certo? Com um número muito grande de escravos. Quem era rico? Quem tinha escravos e quem tinha muita terra. Somente uma elite. Só essa elite participava da política, a maioria das pessoas eram iletradas, fora os conflitos que haviam no Brasil e que a coroa portuguesa gastava para manter a ordem. E os problemas fora do país ainda, certo? Então, não era uma potência econômica no século XIX. Tinha recém conseguido a sua independência. Então, é falso. Próxima. Dom Pedro I sofreu pressões para abdicar o trono em razão do apoio que dava aos políticos brasileiros? Não. Quais são as pressões que ele sofreu? A pressão lá de Portugal, porque Portugal está acontecendo um problema, que é a sucessão do trono português. Então, lá em Portugal tem um problema. Aqui no Brasil, ele torna-se o quê? Impopular. A galera não curte mais ele. E quem apoiava ele não está mais apoiando. Então, ele começa a perder os apoios, por isso que ele volta para Portugal. Então, é falsa. Certo? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, a página 12. Vamos lá no O que aprendi. Vamos lá?
fazer a correção? Primeira, número 1. Olha aqui, gente, é uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá, galerinha? O ano que vem vocês estarão no 9º ano. O 9º ano é o último ano do ensino fundamental e vocês vão passar por um outro ciclo, que é o ensino médio, certo? No ensino médio, vocês vão se preparar para fazer o vestibular, para entrar numa universidade, escolher o curso e a profissão que vocês querem, né? Vamos lá. Essa do Enem. Vamos ver se a gente consegue fazer, como é que é, se é difícil ou não essa questão. Artigo 92. São excluídos de votar das assembleias menores de 25 anos, nos quais não compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis, formados e clérigos das ordens sacras. Religiosos de quaisquer que viviam na comunidade claustral, os que não tiveram a renda líquida de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Galera, olha quanta gente é excluída do processo eleitoral. É a Constituição de 1824, do voto quê? Censitário. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir o quê? O que ela quer garantir? Olha lá, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Por que ela quer garantir isso? Ela quer se garantir no poder. Ela quer garantir que uma pequena parcela esteja no poder, uma pequena parcela da população. Por isso que ela vai excluir a maioria das pessoas. Por isso que quem participa da eleição? Somente um grupo, que são os grandes proprietários e comerciantes. Só quem tem dinheiro e quem tem terra. Certo? Então, alternativa certa, alternativa D. Olha o gráfico aqui, gente, da economia no Brasil. Esse gráfico é muito legal. Nós temos ainda aqui, qual é a maior, no século XVIII e XIX, o maior ciclo econômico ainda, que nós vamos ter? O açúcar. Depois, o algodão, o couro, o arroz, o tabaco, o cacau e o café. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Depois isso vai mudar. Quando nós estivermos no poder Dom Pedro I, sabe quais desses produtos vai ser o mais importante? Vai ser nada mais nada menos do que o café. O café, que agora é 1,8% da economia, vai se tornar o produto mais importante no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II. Certo? Agora, no governo de Dom Pedro I, ainda o ciclo mais importante, olha só, gente, é o açúcar. Por isso que o Nordeste está muito indignado, porque ele está se sentindo abandonado. E ele sabe que ele é importante na economia brasileira. É o setor mais importante, é a região mais importante por conta da produção de açúcar. Vamos lá? Olha lá. A alternativa certa já é a letra A. Por quê? Apesar de diminuir no decorrer do período colonial, a produção de açúcar continuava a ser significativa no início do primeiro reinado. Sim, ela é a mais importante. Certo? Então, alternativa A. Página 14 agora. Página 14, número 3. Sobre o primeiro reinado brasileiro, 1822 a 1831, assinale a alternativa correta. Primeiro reinado brasileiro. Tá? Dom Pedro I iniciou seu reinado com forte apoio popular, mas, em menos de 10 anos, as medidas tomadas pelo monarca resultaram em sua impopularidade. Sim, lembra que ele começa sendo popular, por conta da independência do Brasil, e depois da Constituição brasileira, que foi imposta, né? Ele começou a perder sua popularidade. Então, ele se tornou o quê? Impopular. Verdadeira. Segunda, durante o reinado de Dom Pedro I, o Brasil incorporou novos territórios, conquistados em guerras contra os países vizinhos. Não, gente. Ele não incorporou novos territórios. Por fim, a Guerra da Cisplatina. Já estava incorporada a Cisplatina. Quem é que incorporou?
o pai de Dom Pedro I, Dom João VI. Só que Dom João VI foi embora para Portugal. E quem ficou com um problema para resolver foi Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I não incorporou nenhum território, então é falso. Dom Pedro I enfrentou uma revolta em Pernambuco, a Confederação do Equador. Ao vencer a revolta, em um gesto de reconciliação, perdoou os envolvidos. Não, galera, ele não perdoou ninguém. Não perdoou. Foi violento. Lembra do Frei Caneca que eu falei para vocês, que ele mandou matar o Frei Caneca e ninguém do exército queria matar o cara? E eles fizeram um pelotão de fuzilamento, atiraram ao mesmo tempo para não saber de qual bala tinha atingido ele primeiro. Certo? Então é falsa também. Dom Pedro I criou uma série de políticas para gerar empregos, para educar a população menos favorecida. Gente, ele não estava preocupado com as pessoas menos favorecidas. Ele estava preocupado com as pessoas da alta classe social, os grandes fazendeiros e os grandes comerciantes. Certo? Então, a alternativa certa, a alternativa C. Somente a primeira está correta. As demais não. Número 4. Nós temos uma imagem aqui, né, gente? Uma imagem a seguir satiriza a disputa pelo trono português na primeira metade do século XIX. Leia e faça o que se pede. Satiriza. O que é uma sátira? É uma crítica, que a gente usa humor. Então, faz uma brincadeira, nós fazemos sempre uma crítica. Quem são os homens disputando o trono português? Tá? Os irmãos Dom Pedro I de um lado e Dom Miguel. Lembra que Dom Pedro deixa a filha dele lá e vai dar um problema lá em Portugal? Porque eles querem disputar quem vai ser o sucessor do trono. Então, de um lado a gente tem Dom Pedro I e do outro lado a gente tem Dom Miguel, certo? Ó, aqui, ó. O homem que segura Dom Pedro I é um monarca francês, tá? E Dom Miguel é apoiado pelo czar russo, certo? Então, eles têm apoios diferentes, né? Dom Pedro com apoio da França e Dom Miguel com apoio da Rússia. Czar significa rei, tá, gente? Qual o contexto dessa disputa, tá, gente? Por que estava acontecendo essa disputa do trono? Porque Dom João VI morreu, o pai deles morreu. Então, eles estão disputando quem vai ser o herdeiro agora do trono. Eles estão disputando a coroa portuguesa. Quem vai ser o próximo monarca, por conta da morte do pai. Vocês sabem que na monarquia, a monarquia é hereditária, ou seja, passa de pai para filho. E ela é vitalícia, ou seja, a monarca é monarca até a morte. Certo, rainha? Letra C. Naquela época, a política imperial brasileira estava desligada de Portugal? Justifique sua resposta. Não, minha gente. Por mais que o Brasil fosse um país independente, Dom Pedro era o filho mais velho de quem? De Dom João VI? Certo? Então, ele era o herdeiro legítimo do trono português. Entendam isso? Quem são os herdeiros legítimos? Né? É o mais velho. Tá? Sempre é o primogênito. Tá? Então, quando o rei morreu, o imperador brasileiro queria dar continuidade à linhagem. Então, o que ele queria fazer? Ele queria renunciar ao trono, mas deixar o trono para a filha dele. Certo? E é claro que ninguém gostou disso aqui no Brasil. Né? Última página agora, página 15. Outra questão lá do Enem, do Exame Nacional, tá? Do Ensino Médio. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador do Rio de Janeiro. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas. Lembra que a prof explicou para vocês? Tinha quem apoiava Dom Pedro e quem era contra. E aí terminou com garrafa para tudo quanto é lado. Durante os quais brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Aos anos finais do primeiro reinado, 1822 a 1831,
se caracterizavam pelo aumento da tensão política. Tensão, ou seja, está instável, né? O negócio não está bom. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela... O que isso está revelando, gente? Questionamentos do autoritarismo. Eles estão questionando a autoridade de Dom Pedro. Ele não pode fazer o que ele quiser, como ele quiser. Ele não pode ser assim autoritário, certo? E o número 6, nós temos o quê, galera? Uma cruzadinha. Olha lá, o número 6 é uma cruzadinha do primeiro reinado. Vamos lá. Durante o primeiro reinado, a sociedade e a economia brasileiras quase não sofreram alterações em relação ao período colonial. Por quê? O que continua, gente? Os escravizados, né? Continuavam sendo a primeira mão de obra do Império. Lembrem-se que a prof falou para vocês, o Brasil se tornou independente, mas continuou com a mão de obra escrava. Certo, galerinha? Letra B. Olha lá. Na Constituição de 1824, o voto era o quê? Censitário. Só votava quem tinha terra e quem tinha dinheiro. Homens maiores de 25 anos que tivessem terra e que tivessem dinheiro. Mulheres, escravizados, pessoas mais pobres não participavam do processo eleitoral. Letra C. Olha lá. A província da Cisplatina foi incorporada ao Reino de Portugal, Brasil, né? Em 1821, olha o que eu já tinha falado para vocês, por Dom João VI. Não foi Dom Pedro que incorporou. Dom Pedro ficou com o problema para resolver, certo? Porque o pai dele foi para Portugal, né? A Cisplatina é o país hoje que nós conhecemos como Uruguai. Vamos lá. Letra D. A elite econômica e política do primeiro reinado era formada principalmente por quê? Latifundiários. Prof, o que é um latifúndio? Uma grande extensão de terra. O que é um latifundiário? O dono dela. Então, os latifundiários são os donos das grandes extensões de terras. São eles que comandam o país. São eles que votam. São eles que participam da política. Letra E. Olha lá. A primeira Constituição brasileira foi promulgada, não foi promulgada, ela foi o quê? Outorgada. Ela foi imposta, galera, lembra? Promulgada, ela é discutida. Outorgada, imposta, faço como eu quiser. Na província, letra F, olha lá, na província de Pernambuco, Dom Pedro enfrentou uma revolta chamada Confederação do Equador, lembra? Liderados por Pernambuco, com a galera do Ceará, os estados que são próximos à linha do Equador. São estados do Nordeste que estão se sentindo abandonados. Pernambuco era uma das regiões mais importantes na produção de açúcar da história do Brasil colonial. E no início do Brasil, Império também. Lembra que a economia mais importante ainda continua sendo o açúcar. E eles se sentem abandonados pelo governo federal. Por isso que eles querem autonomia, por isso que eles querem liberdade, por isso que eles vão organizar essa revolta. Que Dom Pedro I trata ela com violência, certo? G, última. Por não conseguir mais controlar a situação política do Brasil Império, ele tinha medo de uma guerra civil generalizada, ele estava com medo do que poderia acontecer. O que ele fez? Ele abdicou, abdicar, deixar o trono, abandonar o trono. Mas é deixar o trono para quem? Para o seu filho. Porque lembra, é uma monarquia hereditária. Se é uma monarquia, é vitalícia, até a morte. Ele não morreu. Ele vai abdicar, ele vai deixar o trono para deixar o trono para quem? Para o seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II, em 1831. Certo, galerinha? Aqui nós fizemos todas as correções, a prof já aproveitou para fazer uma revisão sobre essa unidade. E a tarefa dessa semana vai estar lá no portal do Positivo On, é fazer e realizar as trilhas do Positivo On, certo? Da unidade 9.
Tá certo, galera? Um beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem.